Bem-vindos ao canal, eu sou a Miranda. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os comentários maravilhosos que eu recebo de todos vocês. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, para fazer essa blusa, nós vamos precisar de quadradinhos como esses e vamos precisar também de 2 triângulos como esse. Então, eu vou fazer com vocês os quadradinhos, o triângulo, e depois nós vamos para toda a montagem da blusa. Essa blusa tem um tamanho M, acho ela muito linda. Eu tô usando aqui restinhos que eu tenho de fios de algodão. 100% algodão, é de uma marca portuguesa, para quem vive aqui em Portugal. Eu não sei se vende em outros países da Europa. Cada novelinho desse vem 50 gramas, 100 metros, 100% algodão. Tem um Tex de 493. Tá? Mas quem quiser pode fazer com lã também. É que eu tô fazendo com algodão porque é um pouco mais fresco para usar mesmo na primavera e verão aqui, porque à noite sempre faz fresquinho, tá? Ah, também tô usando aqui um amigurumi, um verdinho, para dar uma quebrada nos tons terrosos. Eu peguei e pus outro tomzinho aqui. Deixa eu ver que número é esse. Esse aqui é a cor 5741, periquito, cor periquito. Estou usando a agulha de número 4. Esse algodão, eles indicam a agulha de número 3,5. Mas, como o meu ponto é muito apertado, eu sempre uso um número a mais. Aqui, no caso, estou usando só meio a mais, tá? Então, para quem quiser saber mais ou menos o fio, como que é, eu passei para vocês o Tex, mas aqui também vai o número da agulha, que é aconselhável 3,5. Então, olha, eu pego aqui assim, faço essa volta para fazer o anel mágico. Puxo aqui com a agulha e faço uma correntinha. Esse aqui é um anel mágico formado. Então, eu vou subir aqui 1 e 2. 3 correntinhas já equivale a um ponto alto. Nós vamos fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntinhas, laço e faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço, mais 3 pontos altos. Vão ser 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas.
Opa, isso. E 3. 1, 2, 3, já temos 4. Fazemos 2 correntinhas, vamos ajustar aqui o nosso anel mágico. Nós vamos vir aqui na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. E aqui já está formado o nosso anel mágico, certo? A nossa primeira carreira, tá bom? Então, é isso. Eu vou usar essas daqui que eu já tenho pronta para o segundo passo agora, certo? Aqui eu já coloquei o fio aqui ao redor, já arrematei. Venho aqui em um dos espaços de 2 correntinhas, adiciono aqui o meu nó corrediço, faço 3 correntinhas, laço e vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, formando um lequezinho. Certo? Aqui nós temos um lequezinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Agora, para vir aqui pro outro, nós vamos fazer exatamente isso em todos os espaços, sem nenhuma correntinha de separação. Laço a agulha, venho aqui, faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço, 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, laço minha agulha, venho aqui no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço, mais 3 pontos altos, no mesmo lugar. Sem nenhuma correntinha de separação, laço a agulha, venho no seguinte espaço, faço 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço e faço mais 3 pontos altos. Aqui venho na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fecho aqui com um ponto baixíssimo, vou cortar aqui o fio, faço um nozinho, puxo, venho aqui atrás e já vou aqui já vou passar ela por aqui pelos espacinhos já para ir fazendo, para ir rematando. Eu não sei quem tem o hábito de usar colinha de silicone, deixa aqui para mim nos comentários me dizendo se é bom, porque eu tô com vontade para esses momentos aqui para colocar um pinguinho aqui de silicone, apesar da gente passar o fio por muitos lugares, fazer nozinho, é sempre bom, né? Uma coisa a mais para não desmanchar. Só que eu não sei, nunca usei, não sei se é bom, se fica grosseiro ou não. Quem usou, me fala para eu saber. Agora nós vamos para nossa terceira cor. Aqui, fazendo o nosso nó corrediço. Introduzo aqui em qualquer lugar. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Esse fiozinho aqui eu já trago ele pra cá, que assim eu trabalho os pontos altos agora um pouquinho em cima dele também, pra reforçar aqui o remate. Então, aqui eu também vou fazer mais 2 pontos altos.
2 correntinhas, laço e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Aqui já começa a ter espaços entre um lequinho e outro, nós temos aqui um espacinho. Então, aqui dentro de cada espaço, nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos, sem nenhuma correntinha de aumento. Então, eu laço, venho aqui no meio e faço 3 pontinhos altos. Sem nenhuma correntinha de separação, laço, venho aqui, vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos para formar o lequinho. E é isso que nós vamos fazer toda essa volta. Cheguei aqui, tem um espaço entre um leque e outro, laço sem nenhuma correntinha de separação, faço 3 pontos altos. É muito fácil, gente, o nosso quadradinho aqui da vovó. Muito fácil, muito lindo, tá usando muito em todas as peças que a gente vê por aí. É o bloquinho que tá usando. Um desenho super fácil, sem nenhum mistério, e que faz trabalhos maravilhosos. E esse trabalho aqui é muito bom pra gente aproveitar todos os fiozinhos que nós temos em casa, que são restos de outros projetos. Eu achei esse modelo lindíssimo. E vou agora para nossa quarta carreirinha. Quem quiser fazer um número maior de blusa, um G, um GG, em vez de fazer 4 carreiras, é só acrescentar mais uma carreira, tá bom? Um nozinho corrediço. Vou colocar aqui em qualquer buraquinho. 3 correntinhas. E mais 2 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Por aqui, olha, nós temos 2 espacinhos, e nesses espacinhos, sem nenhuma correntinha de separação, nós vamos fazer 3 pontos altos. E aqui na esquina, o nosso lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Essa carreira aqui vai ser toda assim, e já finalizamos o nosso quadradinho. Pode ser que vocês escutem aí um ronquinho, é da minha cachorrinha, que ronca muito. Aqui nosso último bloquinho de 3 pontos altos. Na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, corto o nosso fio e um nozinho aqui. Então, é isso. Olha, quem quiser e for fazer desse mesmo tamanho que é o meu, aqui, nessa quarta carreira, já pode ir fazendo e emendando, para quem sabe, fazendo a emenda, e quem não, é só costurar. Para quem quiser um número maior, já sabe também, é só aumentar mais um número de carreira. Quadradinho, nós temos 4 carreiras. Como nós vamos ter aqui na montagem da nossa blusa, 2 quadradinhos aqui. E depois o triângulo, né, aqui embaixo.
Então, nós precisamos fazer um triângulo com o dobro de carreira de um quadrado. Aqui nós temos 4 e aqui nós temos 4. Então, o nosso triângulo tem que ter 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para quando nós formos costurar aqui, dá certinho. Porque aqui também vão ter 2 quadrados, certo? E aí, na hora de nós costurarmos, ele fica perfeito, tá? Então, se aqui vocês forem fazer um quadradinho de 5 carreiras, então vai ser 5 carreiras de um quadrado, mais 5 do outro, são 10. Tem que fazer um triângulo com 10 carreiras, tá? Aqui eu vou começar diferente, tá? Eu vou começar com correntinhas. Uma, 2, 3 e 4 correntinhas. Vou vir aqui no primeiro e vou fechar com um baixíssimo, certo? Vou subir 1, 2, 3 e 4, que é equivalente a um ponto alto duplo. Vou laçar, vou vir aqui no meio do nosso círculo aqui, e vou fazer agora 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui eu fiquei com um ponto alto duplo, sem correntinha de separação, 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, laço minha agulha e vou fazer mais 3 pontos altos. Dois e 3, certo? Então, vamos lá. Um ponto alto duplo, sem correntinha de separação, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos. Laço aqui 2 vezes, porque nós vamos fazer um ponto alto duplo, para finalizar essa carreira. 1, 2 e 3. O ponto alto duplo, ele vai deixar isso aqui, esse triângulo bem retinho aqui embaixo. Agora, a gente corta o nosso fio e vamos pôr outra cor aqui dentro. Nós fizemos essa primeira parte. Nosso próximo fio. Nozinho corrediço, nós vamos vir aqui no nosso ponto alto duplo. Adicionamos aqui a seguinte cor. Vamos fazer aqui uma, 2, 3 e 4 correntinhas, que é equivalente ao ponto alto duplo. Viramos o nosso trabalho e aqui no meio do nosso ponto alto duplo, entre os 3 pontos altos e o primeiro ponto alto duplo que nós fizemos, nós vamos vir aqui e vamos fazer 3 pontos altos, sem nenhuma correntinha de separação. 3 pontos altos. Estão vendo aqui nosso ponto alto duplo, 3 pontos altos. Agora, nós vamos laçar, vamos vir aqui no espaço de 2 correntinhas e vamos fazer 3 pontos altos, sem nenhuma correntinha de separação. Agora, aqui, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação, no mesmo lugar, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação, aqui entre os 3 pontos altos e as nossas correntinhas, que são equivalentes a um ponto alto duplo,
Nós vamos vir aqui e vamos fazer 3 pontos altos. Agora, nós vamos laçar 2 vezes e vamos fazer aqui no mesmo lugar um ponto alto duplo. Tiramos 2 e tiramos 2. E aqui nós acabamos a nossa segunda carreirinha. Fazemos aqui um nozinho e puxamos. Ele fica super retinho fazendo dessa forma. Nozinho corrediço. Vamos vir aqui no nosso ponto alto duplo, adicionamos o nosso nozinho e vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Viramos o nosso trabalho aqui nesse espaço do ponto alto duplo e dos 3 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Sem nenhuma correntinha de separação, vamos vir aqui para o seguinte espaço e vamos fazer mais 3 pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação, vamos vir aqui no nosso lequinho e vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. A gente só faz correntinha de separação aqui no meio do nosso lequinho. Todos os demais é sem correntinha de separação. Então, laçamos, vamos vir aqui no seguinte espaço, mais 3 pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação, vamos para o seguinte espaço, que é aqui, ó, os 3 pontos altos e o ponto alto duplo. Então, aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. E aqui nós vamos fazer um ponto alto duplo, dando 2 laçadas na agulha no mesmo lugar. Tiramos 2 e tiramos 2. E aqui finalizamos a nossa terceira carreira. Adicionamos aqui no ponto alto duplo. E vamos fazer as nossas 4 correntinhas que são equivalentes ao ponto alto duplo. Viramos o nosso trabalho. Laçamos e vamos fazer aqui nesse espaço do ponto alto duplo e dos 3 pontos altos, vamos fazer 3 pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação, vamos vir aqui no seguinte espaço de um bloquinho e outro e vamos fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. E isso nós vamos fazendo durante todo o trabalho. Se nós vamos precisar de 8 carreiras, vamos fazer 8, se vão ser 10, 10. Mas é sempre a mesma coisa, tá bom? Aqui 2 correntinhas de separação, porque nós estamos dentro do nosso lequinho. Ponto alto duplo, não esqueçam de fazer isso, porque é isso que deixa a nossa base bem reta, é super importante. Aqui nesse momento, nós já temos o triângulo que nós vamos precisar para colocar na lateral da nossa blusa. Vão ser 2 triângulos como esse, que é a metade de um square, de um quadradinho. 4 correntinhas. Virou o trabalho. 3 pontos altos aqui no mesmo buraquinho,
do ponto alto duplo, entre o ponto alto duplo e entre os 3 pontos altos seguintes. Sem nenhuma correntinha de separação, nós vamos fazendo 3 pontos altos em cada espaço que nós formos encontrando, até chegar no leque, que ali são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E aqui nós finalizamos a nossa quinta carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que fazer 8 carreirinhas. Vai ser sempre assim, tá? Então, eu vou fazer o restante das minhas carreirinhas e volto para nós rematarmos todos os fiozinhos, como eu fiz aqui. Eu passo aqui a agulhinha pelos pontinhos. Pego o fiozinho, passo aqui pela agulha e vou puxando ele para dentro. Puxando todos. Depois eu vou dar nozinho para garantir que eles não escapem. Olha, é assim que nós vamos montar. Aqui eu tenho 4 quadradinhos, que é para manga. E aqui eu tenho 10 quadradinhos de um lado, 10 do outro, e aqui 2 triângulos, o de trás e o da frente. Agora, nós vamos costurar. Eu montei aqui só para vocês verem. Aqui é um quadradinho dobrado. Se por um acaso você precisa de um tamanho maior, você pode aumentar mais 2 quadradinhos, ou então simplesmente fazer mais uma carreira, em vez de 4 carreirinhas, 5 carreirinhas. Eu vou costurar agora com vocês. Aqui vai ser a manga, e aqui também vai ser a outra manga. Aqui eu tenho toda a parte de trás. Ela tá toda do avesso. Olha, todos estão do avesso. E agora eu vou costurar. Aqui eu tenho todos do lado do avesso. Então, aqui eu tenho o triângulo, aqui o meu primeiro quadrado. Vou vir aqui, vou pegar aqui na primeira correntinha. E aqui, olha, na alcinha das correntinhas, eu vou pegar aqui na segunda. Aqui eu vou passar 2 vezes pra ficar firme, depois eu vou dar um nozinho. E a partir de agora, eu vou pegar uma alcinha e outra alcinha do seguinte ponto. Venho aqui, vou pegar uma alça e outra alça da seguinte correntinha. Venho aqui pro seguinte, pego a alcinha dessa correntinha e a alcinha dessa outra correntinha. Venho aqui nessa correntinha, pego essa alcinha, venho na seguinte, pego a outra alcinha. E vou fazer isso. Olha, aqui eu já costurei. Essa parte aqui agora nós dobramos. São 10 quadradinhos.
do lado direito e 10 do lado esquerdo. Aqui nós também vamos dobrar. Aqui tem o triângulo no meio deles, e agora eu vou costurar o outro triângulo aqui. Agora eu vou costurar essa parte aqui e essa aqui, mas para isso nós temos que virar do avesso. Então, nós colocamos aqui todos do avesso, eu ainda não fiz os remates, e vou agora costurar. Venho aqui e dou uma reforçada aqui na ponta e aqui nessa correntinha. E faço um nozinho. Isto. E agora, a gente vem para esse lado de cá. E vamos costurar essa parte. A mesma coisa. Aqui, vou começar a esconder os fiozinhos. Passo aqui pela agulha e vou passando aqui. Dando uma linhavada, como se fosse uma linhavada. Vou trazendo o fiozinho aqui pra dentro. Aqui vou dar um nozinho aqui. E dou um nozinho. Vou provar pra confirmar, pra ver como fica no corpo. Olha, o que eu fui fazendo, fui montando a blusa pra eu provar. Mas para mim ficou pequeno dessa forma, só que eu tô aproveitando para gravar para mostrar para vocês, porque esse aqui seria o tamanho ideal P. Esse aqui é o meio quadrado, porque esse meio quadrado vai vir aqui na lateral da nossa blusa, porque assim ela vai ficar retinha. Aqui ainda falta outro meio quadrado, para nós podermos fazer aqui, dar continuidade. Aqui a gente começa a manga, tá vendo? São 3 quadradinhos aqui pra manga. Então, isso aqui para um tamanho P é o perfeito, tá? Agora, eu vou desmanchar porque pra mim tá um pouco apertado. Então, eu vou desmanchar aqui o triângulo, tanto esse quanto esse. E aqui, olha, é isso. Esse meio square, nós temos que fazer 2, porque um vai ficar aqui e o outro vai ficar aqui. Aqui, o que eu vou fazer, então? Eu descosturei aqui as laterais do meu triângulo e eu vou aumentar uma carreira dele. Olha, aqui fiz meu nozinho corrediço, vou fazer 2 laçadas, vou vir aqui no cantinho e vou fazer o nosso primeiro ponto alto duplo. Tirei 2 e agora tiro mais 2. Que já temos o nosso ponto alto duplo. No mesmo lugar, eu vou fazer 3 pontos altos. É tudo igual, é a mesma coisa, gente, todas as carreirinhas. É só para mostrar, porque eu tô aumentando. Aqui eu vou aumentar nos 2 triângulos uma carreira, e eu acredito que aí já vai dar o tamanho que eu preciso. Porque se eu for fazer aumento em todos os quadrados, vai ficar grande. Em todos os quadrados é para um tamanho G. Então, eu só vou fazer aqui no triângulo. Vou provar, claro, vou ver se fica bom. E compartilho tudo aqui com vocês. Mas é isso, eu faço e desfaço muitas vezes. Vou fazendo testes para ver qual é a melhor opção. Então, eu vou fazer aqui toda essa volta. Depois, eu vou descosturar esse outro triângulo, também vou fazer mais uma volta, costurar de novo, provar e ver se já tá bom. Mas eu acredito que com 2 carreirinhas a mais já vai ficar perfeito pra mim. Agora, um triângulo bem maior, certo? Na hora de costurar,
aqui vai sobrar o pedacinho, mas não tem problema, porque agora, claro, ao ter uma carreira a mais, ele vai sobrar aqui esse pedacinho, mas não tem problema que quando fizer o decote, isso tudo fica totalmente imperceptível. Agora eu vou fazer também a mesma coisa que eu fiz nesse, eu vou fazer nesse. Vou descosturar ele e vou aumentar mais uma carreira. E esse quadradinho, esse triângulo aqui, que é o que nós vamos usar aqui na lateral da blusa, ele é feito exatamente como esse. Só que esse tem muitas carreiras, esse aqui vai ter só 4 carreiras, tá? Que é o suficiente para usá-lo aqui na lateral. Olha aqui como vocês podem ver, nós chegamos aqui no final do triângulo. E claro, isso aqui como tá com uma carreira a mais, ele é maior. Mas mesmo assim, agora é na hora de costurar que nós vamos aqui dando um jeitinho, tá? Para ficar o mais próximo possível, pegando aqui nas correntinhas, certo? Volto aqui, pego aqui na mesma, porque eu já não tenho mais onde pegar. E aí já vai, olha, já dá uma subidinha. Ainda vou pegar aqui mais essa alcinha e essa. E agora já fica melhor, tá vendo? Vai ficar esse espacinho aqui, não vai ficar assim juntinho, mas não tem problema. Eu provei, ficou perfeito o tamanho agora. Então, eu vou começar a fazer os meus pontos baixos. O que eu não tô gostando é aqui, eu vou ter que fazer mais um pouquinho aqui, pra ficar mais próximo aqui do branco, porque isso. Agora eu venho aqui e faço nó. Tá? Ficou um pouquinho melhor. Então, agora eu vou pegar o meu fiozinho, que eu escolhi para ser a minha corzinha aqui predominante, e vou começar a fazer, vou começar aqui no ombro, tá? Começar a fazer os pontinhos baixos ao redor. Faço um nozinho corrediço, venho aqui em qualquer pontinho e vou fazer uma correntinha, faço mais uma correntinha aqui. Venho no seguinte ponto e começo a fazer os pontos baixos. Vou fazer ponto baixo em cada pontinho alto que nós encontrarmos aqui no caminho. Já vou escondendo esse fio, já vou rematando ele aqui. Vou mostrar só para vocês aqui na junção entre uma. Olha, chegamos aqui, aqui nós temos a argolinha aqui do nosso leque. Então, aqui dentro desse, eu faço um ponto baixo e já venho aqui dentro dessa argolinha e faço outro ponto baixo. E sigo fazendo os pontos baixos em cima de cada pontinho que nós encontrarmos. Aqui eu cheguei, né? Aqui no meu centro aqui do decote. Então, fiz aqui um ponto baixo, então aqui na argolinha do nosso leque eu faço mais um ponto baixo. Aí eu vou vir aqui, ó, na argolinha do triângulo e vou fazer mais um ponto baixo e vou vir já aqui na argolinha do seguinte aqui leque e vou fazer mais um pontinho baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos normalmente. Quando nós chegarmos na parte de trás do triângulo, vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui. Chegando aqui no final, a mesma coisa, entro aqui na argolinha do nosso leque, faço um ponto baixo, venho aqui na seguinte, faço outro e já vou fechar aqui o nosso primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Agora eu vou começar já a segunda carreira. Fiz um ponto baixo, duas correntinhas, que é uma de separação. Pulo um ponto, venho no seguinte e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no seguinte, faço um ponto alto.
pulo um ponto, uma correntinha, pulo um ponto, venho no seguinte, faço um ponto alto. Fazer isso toda a volta. Aqui eu cheguei no decote, fiz aqui meu ponto alto, minha correntinha, pulo um ponto, venho, faço meu seguinte ponto alto. Aqui, nós vamos fazer uma pequena diminuição. Então, nós não vamos fazer correntinha. Nós laçamos, pulamos um ponto, vamos vir aqui no seguinte, vamos fazer um ponto alto, sem nenhuma correntinha, a gente pula um ponto e no seguinte, a gente faz outro ponto alto. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Esses 3 pontinhos aqui não tem nenhuma correntinha de separação entre eles. E nós vamos fazer a mesma coisa também quando chegarmos na parte de trás. E agora a gente segue o trabalho normalmente. Isso é o único que nós vamos fazer aqui no decote. Tanto na frente quanto nas costas, tá? Cheguei aqui agora na parte de trás. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês, para vocês verem. Então, aqui eu teria que fazer uma correntinha para poder, né, fazer o seguinte ponto, mas aqui nós não vamos fazer correntinha. Então, nós fazemos um ponto alto sem correntinha, vamos fazer o seguinte ponto alto também sem correntinha. E agora, já fazemos uma correntinha, pulamos, vamos no seguinte e seguimos fazendo tudo como fizemos todo o decote. E isso nós vamos fazer nas seguintes carreiras. Então, aqui, ó, sem correntinhas, venho, faço ponto alto, pulo esse e venho nesse aqui, faço e venho no seguinte e faço. Olha, ficou assim. E agora, eu sigo trabalhando normalmente. Cheguei aqui de novo no decote, olha, vou para a terceira carreira, mas parei aqui para mostrar para vocês. Eu tenho que fazer esses 3 pontinhos, né? Mas eu vou começar já daqui. Então, esse aqui eu fiz um ponto alto, uma correntinha. Venho, pulo um, venho aqui e faço o ponto alto. Agora, eu já não faço correntinhas. Então, eu faço, dou uma laçada na agulha, pulo um e tenho que fazer aqui, ó, no meio, tá? Faço meu segundo ponto alto sem correntinha. Aqui, sem fazer correntinha, pulo um e venho aqui nesse, tá? Só para vocês verem que nós colocamos no meio, entre um ponto alto e o outro, nem sempre dá certinho em cima de cada ponto alto. E a partir de agora, a gente já começa a fazer normal. Aqui, ó, eu vou vir aqui nesse. Tá? Vai ficar pertinho, mas não tem problema. E é isso. Agora, continuo fazendo tudo normal. Na quarta carreira, porque eu vou fazer 4 carreiras, é a mesma coisa, tá, gente? E aí, vai ficando assim, ó, esse desenho bem bonitinho aqui. Aqui, eu vou mostrar pra vocês o triângulo esse, metade do quadrado, que eu já costurei aqui nessa parte, olha. Aqui é a manga, e aqui é onde eu costurei o triângulo. Aqui desse lado, eu já separei, são 3 quadrados pra mim, a manga, certo? Esse aqui vai vir aqui, ó. Vamos costurar ele aqui nesse quadradinho e depois vamos virar e costurar aqui. Assim, nós vamos ter aqui a parte do corpo retinha, vê? Sem esse triângulo, fica aqui faltando um pedaço. Aqui com o triângulo, já fica reta. Aqui, ó, que é o avesso da blusa. Eu também coloco ele aqui do avesso. Vou pegar aqui na correntinha aqui do leque, vou vir aqui na correntinha desse leque e vou fazer o primeiro ponto. Vou aqui dar 2 nós.
E vou começar aqui a costura. Essa outra parte, olha. Para isso, nós vamos virar aqui a blusa. Para costurar do lado correto. Chegamos aqui no final, sempre nozinho. Daqui, vou passar mais uma vez aqui e dar outro nozinho, certo? Então, aqui nós temos agora os dois lados com os nossos triângulos, com os nossos meio square, certo? Aqui, meio square de cada lado, e agora nós já temos o corpo reto. Então, agora temos que fazer manga. Para cada manga vão ser 2 squares. 2 squares para a esquerda, 2 para a direita. Então, nós temos que fazer no total 10 mais 10, 20, mais 4 das mangas, 24 square. 2 meio square, que são os triângulos pequenitos, pequenos, e aqui 2 meio square grande. Aqui, no caso, o meu ficou com 9 carreiras. Uma das mangas prontas para que vocês possam visualizar bem. Então, eu comecei aqui com os quadradinhos, ou com ponto bloquinho, e fui diminuindo pouco a pouco, até chegar na quantidade que eu precisava para depois encaixar aqui os 2 squares que vão ser aqui na manga, certo? Então, agora, desse outro lado, eu vou fazer a manga com vocês e vou mostrar como eu fui fazendo a diminuição, tá? Pra ficar igual a essa. E o que eu fiz foi usar os fios que eu ainda tenho, aqui um pouquinho de cada, pra ir fazendo as carreirinhas da manga, da mesma cor que eu utilizei pra fazer os quadrados, e fui aqui misturando. Vou começar, eu gosto de começar sempre aqui embaixo do braço. Então, eu vou começar aqui fazendo um nozinho corrediço. Vou pegar aqui, eu vou pegar essa alcinha aqui do leque desse square, da esquina, essa outra aqui e essa aqui. Vou pegar as 3 juntas e vou fazer um único bloquinho aqui, de 3 pontos. Então, ó, eu coloquei aqui, eu vou pegar esse e vou pegar esse. Então, vou pegar esse e vou pegar esse. Juntei aqui os 3. E aqui no meio, eu vou fazer o square, o bloquinho de 3 pontos altos. E aqui, então, eu juntei os 3. Eu peguei a alcinha aqui desse leque, desse square, a alcinha aqui desse quadradinho e desse outro quadradinho. E fiz aqui no meio um bloquinho de 3 pontos altos. E vou começar aqui a fazer bloquinhos de ponto alto. Então, eu vou vir aqui no seguinte, que é esse aqui, ó, que é a alcinha do quadradinho seguinte, e vou fazer aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. Nós temos que fazer o mesmo número de bloquinho que nós fizemos em um lado, nós temos que fazer no outro. Venho aqui, ó, depois desse bloquinho de 3, aqui no meio, e faço mais 3 pontos altos. Venho aqui no seguinte, faço 3 pontos altos. A minha primeira carreira,
da outra manga ficou com 16 bloquinhos. Então, essa aqui também tem que ter 16 bloquinhos, tá? Nós vamos ir fazendo toda ela. Se eu fizer aqui, fica muito próximo. Eu acabei de fazer um bloquinho aqui, poderia, mas eu preciso ter 16 bloquinhos, e se eu fizer esse aqui, depois vai me dificultar para ter 16. Então, eu não faço aqui, eu vou vir aqui, ó. Aqui no meio desses 3. Agora, já venho aqui no espaço. Dez. 11. 'Não venho aqui, venho aqui. 12. 13. 14, 15, 16, vai dar certo. Um, 2 e 3. Aqui eu já vou unir. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com pontos baixíssimos até chegar aqui ao meio. Chegando aqui no meio, vou fazer um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, laço e faço mais 2 pontos altos, formando assim um bloquinho. E agora, vou fazer um bloquinho dentro de cada bloquinho, de cada espaço. Até chegar aqui, que aqui nós já vamos fechar, já vamos diminuir um bloco nessa carreira. Chegamos aqui, ó, eu não vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos aqui no último espaço. Aqui eu vou fechar um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou aqui. Essa é a única carreira que nós vamos diminuir dessa forma, as outras já vamos diminuir de outra forma. Aqui eu faço um nozinho e vou adicionar o outro fio. E vou colocar aqui, eu coloco sempre aqui embaixo do braço, cada um coloca onde achar melhor. Eu já vou aqui passar esse fio um pouquinho pra cá. Nós vamos agora fazer 3 cores sem diminuir. Quer dizer, então, eu vou fazer agora a terracota, não vou diminuir. Depois, eu vou fazer a marrom, não vou diminuir. Vou fazer a bege e não vou diminuir. Vão ser 6 carreiras ao todo agora, sem diminuição. Só depois da 6ª carreira é que nós começamos a diminuir novamente. Então, eu venho aqui, adiciono o meu nozinho corrediço, subo 3... Opa, que fiz errado. Adiciono aqui meu nozinho corrediço, subo 3 correntinhas e faço meus 3 primeiros, meus 2 pontos altos. Para formar aqui meu bloquinho. Venho no seguinte espaço, faço meus 3 pontos altos e vou fazer toda a volta. Eu estou fazendo 2 carreiras com cada cor. Olha, aqui... Cheguei no momento de fazer a diminuição.
Então, nós fizemos a primeira carreira normal. Aqui na segunda, a gente já pulou esse espaço e diminuímos um. Depois disso, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras sem diminuição. Então, a partir de agora, nós vamos começar a diminuir os bloquinhos. Eu não vou diminuir assim, porque senão fica muito buraco, só dá para fazer mesmo aqui embaixo da axila. A partir de agora, nós vamos fazer só 2 pontos altos aqui nessa carreira. E vamos fechar. Na seguinte carreira, a gente vai fazer só um ponto alto. E na seguinte, a gente já não faz nenhum. Então, já diminui um bloquinho a mais, tá? Então, aqui eu só vou passar aqui o fiozinho pra cá e vou cortar. Vou mudar a cor, colocar aqui. Vou começar a fazer normal. 3 bloquinhos, 3 pontos altos cada espaço. Vou fazer isso, vou fazer a mesma coisa até chegar aqui para mostrar para vocês como que é. Agora chegamos aqui. Então, na carreira anterior nós fizemos 2. Nessa, agora nós vamos fazer só um ponto alto. E vamos vir aqui na terceira correntinha e fechamos com um ponto baixíssimo, certo? Vamos andar aqui com um ponto baixíssimo até aqui. Fazemos um ponto baixo, subimos 2 correntinhas e seguimos fazendo a carreira normalmente. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Agora aqui, nós já não vamos fazer nada, nós já vamos vir aqui na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, quer dizer, a gente fez uma carreira com 2 pontos altos apenas, aqui no espaço onde é o bloquinho. Na seguinte, nós fizemos só um, e já na seguinte, nós diminuímos um bloquinho. Então, nós vamos fazer isso até nós obtermos o número correto para fazer a manguinha aqui, para acrescentarmos os quadradinhos aqui na manga, que são, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até ficarmos com 10 bloquinhos. Essas duas seguintes carreiras não vão ter diminuições. São 2 carreiras normais. Então, eu começo fazendo aqui o bloquinho de 3 pontos altos e vou fazer bloquinho em cada espaço que eu encontrar. Sem nenhuma diminuição, 2 carreiras com essa cor. Olha, aqui já finalizei essa carreirinha seguinte, sem nenhuma diminuição. Agora, nós vamos para a seguinte cor, e aqui, nessa carreira, nós vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer toda a volta, quando chegar aqui, a gente faz a diminuição. Chegamos aqui, então, aqui, em vez de 3 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos. E fecho essa carreira. Como vocês sabem, na seguinte, aqui nesse mesmo lugar, nós vamos fazer só um ponto alto. Pronto, cheguei aqui. E agora, aqui, eu vou fazer só um ponto alto. Fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Corto a minha linha e vou para a minha cor seguinte. Duas e 3. Então, recapitulando, aqui fizemos 2, aqui 1,
Agora, na seguinte, a gente já vai ter um bloquinho a menos. Cheguei aqui, então aqui eu não vou fazer nenhum. Eu venho aqui na terceira correntinha, fecho com meu ponto baixíssimo. Caminho aqui sobre esses pontinhos, venho aqui no meio, faço um ponto baixo, duas correntinhas e faço 2 pontos altos. E vou seguir fazendo a carreira normalmente. E aqui nós já ficamos com um bloquinho a menos. E eu vou fazer isso até ter um número de bloquinhos necessários para eu fazer meu punho. O meu punho é com um quadradinho de 4 carreiras. Se o seu for de 5 carreiras, você talvez tenha que deixar um pouquinho mais, 2 bloquinhos a mais do que eu vou deixar. Eu finalizo aqui a minha manga com 10 bloquinhos. Aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaços onde eu tenho que fazer bloquinho. Juntando os 2 quadradinhos, eu vou ter 10. Então, eu finalizo a minha manga com 10 bloquinhos. Se você tiver uma carreira a mais em cada quadradinho, vai ter que ser 12, por exemplo. E assim por diante. Peguei aqui no final da carreira, então, aqui, em vez de fazer 3, eu vou fazer 2 pontos altos. Na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Nozinho e puxo. Cheguei aqui, então, na anterior eu tinha feito só 2, agora nessa eu vou fazer só 1. Terceira correntinha, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui venho, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Quando eu chegar aqui, eu volto. E aqui, a gente já não faz nenhum. A gente vem na terceira e fecha com um ponto baixíssimo. Finalizamos essa carreira já com um bloquinho a menos. Vamos para a seguinte, vamos também fazer diminuição. Quando eu estiver aqui, eu volto. Cheguei aqui, vou fazer 2 pontos altos. É muito simples, gente. Vai ser sempre assim. Eu não tô mostrando, mas nem precisava, porque eu sei que vocês são muito espertas. 2 aqui, venho passando com ponto baixíssimo, venho aqui no seguinte, um ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Quando eu estiver aqui novamente, eu volto. Cheguei aqui, agora eu faço só um ponto alto. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, corto aqui meu fio e vou para minha seguinte cor. Aqui tenho só um, aqui nesse espaço eu já não faço nenhum, eu já vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com pontos baixíssimos até o centro deste. Ponto baixo, 2 correntinhas. Porque quem não quiser, não precisa colocar os quadrados como punho. Pode fazer um punho com aquele outro ponto de punho, que fica muito lindo também. Mas eu acho que o quadrado dá um charme. Então, agora aqui vou fazer toda essa carreira. Agora aqui eu faço 2 pontos altos. Fecho. Com ponto baixíssimo, corto o meu fio, vou para minha seguinte cor. Mas, se você achar que a manga tá curta, é só você seguir fazendo o número de carreiras que você precisa, tá bom? Não muda em absolutamente nada. Então, vou pôr aqui o meu fio, vou fazer aqui essa carreira, da mesma forma, chegando aqui,
eu paro para mostrar para vocês. Chegamos aqui, eu venho e faço um ponto alto. Já venho aqui na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo, e a seguinte carreira, eu já vou ficar com os meus 10 pontos, meus 10 bloquinhos. E a minha última carreira. E aqui eu já não faço. Já venho aqui na terceira correntinha, fecho com o meu ponto baixíssimo. E já tenho finalizada a minha manga. Agora, eu vou costurar os quadradinhos, para que o quadradinho fique no nosso punho. Assim, nós temos que pôr a manga certinha. Aqui, ó, eu arrumei a manga certinha. Isso aqui eu também vou arrumar. Então, assim. É assim que ela vai ficar no nosso braço, né? Então, nós vamos pegar aqui e vamos costurar aqui o nosso ombro. A manga tá assim, certo? Se eu coloco aqui o quadradinho no braço, ele vai ficar assim, de lado. Não vai aparecer praticamente. Então, eu tenho que vir aqui e dobrar a manguinha assim. Aqui, ó, o ombro, a manga, e vou costurar ela assim, para quando eu estiver no braço, ela ficar certinha. Do avesso. E vou costurar. Venho aqui, tem a minha argolinha, tem uma correntinha aqui, outra aqui. Eu venho aqui nessa segunda, vou vir aqui. Nesses dois pontinhos, não, primeiro eu vou vir aqui e vou fazer um nozinho. Dois nozinhos. E agora já vou começar a costurar pegando aqui nas alcinhas das correntinhas. Venho aqui, venho aqui nessas outras. Esse lado já tá. Vou pegar aqui a outra, vou colocar aqui do avesso. E ela também vai vir aqui. Vou voltar aqui na correntinha desse quadrado. Vou vir aqui. Pego aqui na mesma, sabe? Mesmo aqui, se faltar uma ou outra, não há problema. A gente vai aqui acertando elas. Agora, aqui eu já venho aqui nessa aqui do outro quadrado, também para dar uma reforçada. Aqui eu também já tenho essa costurada. Agora, aqui, do ladinho do avesso, as duas, eu vou aproveitar e já vou costurar também. Aqui também já está. Aqui, eu vou agora aqui desse lado. Aqui eu tenho que virar a manguinha do avesso para poder costurar essa parte aqui. Sempre com um nozinho no final. Eu vou agora fazer
uma carreira de ponto baixo em volta da manguinha, como eu fiz esta. Só isso, tá, gente? Aqui, uma carreirinha de ponto baixo. Na alcinha do leque do quadrado. Faço aqui um pontinho, subo uma correntinha, venho aqui na outra alcinha do outro leque e faço outro ponto alto. Faço ponto alto em cada ponto, ponto baixo em cada. Aqui na argolinha do leque do quadrado e aqui na outra argolinha do leque do quadrado. E seguimos aqui fazendo os pontos baixos em cada ponto. Vamos supor que para o teu punho, esses 2 quadradinhos é pequeno. Só faz uma carreirinha aqui desse lado e outra desse. Aí já dá um aumentozinho aqui para ficar com o punho um pouquinho mais largo. Aqui eu já tinha feito, então é só fechar com um ponto baixíssimo. Cortar o fio. E agora esconder todos esses fios. Agora nós vamos começar a fazer o corpo da blusa. Então, fiz aqui um nozinho corrediço. Vou adicionar aqui em qualquer lugar. E em cada espaço que tiver, eu vou fazer 2 pontos altos. Se eu fizer 3 aqui, vai ficar muito largo. Ah, já ia fazendo 3. Vou fazer de 2 em 2. Vão ser bloquinhos também, só que de 2 em 2 aqui. Porque eu já fiz com 3 bloquinhos de 3, e ficou muito grande. Então, é isso, ó, em cada buraquinho que nós encontrarmos, nós vamos fazer 2 pontos altos. Aqui já cheguei no final da carreira, fechei aqui com ponto baixíssimo, vou andar aqui até o meio desse, faço um pontinho baixo, subo 2 correntinhas e vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer carreiras com bloquinho de 2. Vocês estão vendo que aqui em cada espaço eu coloquei 2 pontos altos. E aqui no triângulo tem esse miolinho aqui do leque. Então, aqui eu fiz um ponto alto e o resto tudo 2 pontos altos, tá? E agora é isso, agora em cada espaço eu vou fazer 2 pontos altos. Depois eu vou mudar de cor. Olha, gente, aqui eu já acabei. Eu vou provar agora para ver se esse tamanho tá bom para mim. Eu fiz 3, 6, 9, 12 carreirinhas. Então, aqui eu trabalhei os 2 pontos altos em cada espaço. Foi bloquinhos de 2 pontos altos, contrário do que nós fizemos aqui nos quadrados, que foram bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui eu fiz bloquinhos de 2. Fica mais fechadinho, achei que ficou mais delicado. Se eu fizesse com o de 3, ficava muito grande para mim. Mas quem quiser pode fazer com o de 3 também. Eu vou fazendo e vou provando, como vocês sabem, até chegar num tamanho que eu acho ideal para mim. Então, eu fiz aqui, o que eu fiz aqui na lateral? Eu diminuí 3 pontinhos, tá? Na lateral, porque o meu tava ficando muito reto, eu queria que ele desse uma pequena cinturada. Então, eu diminuí 3 pontinhos aqui e 3 pontinhos aqui, exatamente como nós fizemos nas manguinhas, tá? Então, era só pra vocês verem. Eu vou agora vestir e já tá pronto. Eu acredito que aqui eu vou finalizar dessa forma mesmo, sem fazer ponto baixo, nada. Para mim, esse número de carreiras foi o suficiente para o tamanho que eu queria. Quem quiser e quem precisar, é só seguir fazendo mais carreiras.
Eu espero que vocês tenham gostado, que se inspirem a fazer a de vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo. Tchau!